Olha, é o seguinte, eu gosto, né? O que eu vou fazer? Eu gosto, é gostoso. Não só a carne, queijo. Pô, eu vou deixar de comer uma pizza, sabe? Porque não posso comer produtos de origem animal. Vou deixar de comer um churrasco. Olha, tá certo, eu sei de várias coisas. Eu sou um sujeito bem informado. Eu sei que não faz bem para a saúde, eu sei que churrasco, carne, aumenta a probabilidade de várias doenças, câncer de próstata, câncer de intestino, diabetes, um monte de coisa. Sim, dá mais, mas não tem importância. Tem tanta coisa que eu como que não presta, por que eu vou excluir justamente uma das que eu mais gosto? Bom, então eu tô sabendo também que a história do desmatamento da Amazônia, briga entre índios, Mato Grosso, extinção, tiro, morte, tem a ver, sim, com a pecuária. Se não diretamente para a plantação de gado, então para a plantação da comida do gado, que é soja. Bom, só um cara muito tapado, né, é que sabe que a plantação de soja, mas a pecuária contribui com o aquecimento global por várias razões, né? Não só para o desmatamento, não só pela crueldade em relação aos índios, mas também para o efeito estufa. Eu sei, eu estou sabendo, mas isso não é relevante para mim, porque é um sacrifício por demais grande. Eu sou humilde, eu, uma pessoa, não posso de forma alguma ter uma influência, né? Se eu deixar de comer carne, daí? Se milhões de pessoas continuam. E o desmatamento, a poluição, a metano, não sei o que, gás de estufa, vão continuar. Então eu não acho que vale a pena esse sacrifício em face do prazer que isso me dá. E eu costumo dizer algumas vezes que eu sou uma pessoa que me respeito. Eu respeito a minha vontade. Então eu lamento muito, sei dos inconvenientes, vários tem muito mais, eu sei, estou informado, eu não sou tapado. E além do mais, eu sei que implica em uma morte dolorida, sofrida, angustiosa, angustiante desse bicho, daquele bicho. Mas, porra, é foda, né? O que eu vou fazer, né, meu? Eu gosto, meu. Eu me respeito, né? Eu me respeito. O que eu vou fazer? É. Então, essa é uma versão a ser considerada, sim. Ela deve ser considerada, é verdade. A pessoa gosta, né? E aquilo é um prazer necessário para ela em face do seu entendimento. Agora eu vou dizer para vocês qual que é a história de um vegano, qual que é o motivo de um vegano, né? Geralmente a gente pensa, pô, o vegano se priva de prazer, né? Ele se reprime, ele é um repressor, ele reprime a sua vontade, enquanto que aquele que come carne é uma pessoa mais autêntica. Não é verdade. O que acontece é uma sobreposição de visão, é uma sobreposição de prazeres. Um vegano tem uma visão diferente. Então, quando o vegano ele não encara um animal como coisa, eu considero esse o ponto essencial desse vídeo. Para um vegano, um animal não é coisa. Ele não é. Isso não é um entendimento intelectual. Se eu for perguntar para qualquer um, ele vai falar que um animal não é coisa. Mas para um vegano, um animal não é coisa mesmo. Né? Ele sente que isso não é verdade, que ele não é uma coisa. O que acontece é que a evolução humana, quanto mais assim antiga a humanidade, mais seres eram considerados coisas. Então, a tribo vizinha é uma coisa. Então eu posso ir lá, destruir, matar, estuprar, queimar, esfaquear, arrancar olho. É uma coisa.
os negros da África, por um tempo, eram coisas. Eu posso fazer o que eu bem entendo com uma coisa, né? E a coisa não tem direito. Tudo que eu subjugo, eu tenho poder sobre. Eu posso fazer o que eu quiser. Mulher foi coisa, né? Quando eu falo foi, e quando eu falo escravo, e quando eu falo índio foi coisa, para muita gente ainda é coisa, né? Mas para a grande maioria houve uma certa evolução, de tal forma que alguns seres deixaram de ser considerados coisas pela grande massa, embora sejam considerados ainda por pequena massa. Então, entra muita coisa, né? Então, as mulheres eram coisas, eu podia matar, e sim, eu podia fazer o que eu quisesse, espancar, coisa. Então, à medida que fomos, sei lá, evoluindo, ou amadurecendo, ou entendendo melhor, ou ampliando a nossa visão, nós percebemos que nem todos os seres são coisas, né? Agora, nós estamos numa fase da humanidade em que muitos e a maioria ainda consideram os animais como coisas. E os veganos, vegetarianos, já não sentem isso, meu Deus do céu. É por isso que eles insistem. Olha, eles não são coisa. Eles são seres. Tá? Seres que sentem, que sofrem, e não há necessidade disso tudo, dessa atrocidade. O ponto é esse. Eu considero que esse é o grande ponto. Nós não sentimos que animais são coisas e nós não devemos tratá-los como tal. À medida que nós começamos a perceber que tal ser não é coisa, começa a surgir um outro elemento, que é afetividade, respeito, amor. Né? E é isso que acontece, de fato. Né? Então, o que nós fazemos? Nós nos debatemos para berrar por sobre os telhados de que animais não são coisas e eu não tenho direito sobre eles, meu Deus do céu. É só isso. Então, quando você sente isso, quando você sabe isso no teu interior, no teu coração, não é só um intelecto, né? Um raciocínio. Quando você sabe isso, eu vou dizer uma coisa, simplesmente desaparece a vontade de comê-los. Inclusive, aí os vegetarianos, eles comem outros produtos de origem animal, mas também ainda não tem a profundidade de visão de que para comer um ovo, a galinha pasta. Ela pasta pra caramba. Então, se você não come a carne do frango, porque você tem compaixão do frango, mas come o ovo da galinha de uma granja, você tá meio que por fora, porque aquela galinha, ela tá num cubículo infernal, ela tá no inferno, e depois, quando ela deixa de botar ovo, ela é abatida. E o leite também é a mesma coisa, é um sofrimento tal, deixou de produzir leite, vai pro abate, e é separada do filhote, e fica lá presa, e não sei o que. Olha, não são coisas, só isso, é só isso. Então essa é a visão. E à medida que a pessoa sente isso no seu coração, simplesmente desaparece a tesão de comer essas coisas, meu Deus do céu. É só isso. Então a mensagem por hora é essa. Talvez surjam outros papos a respeito, porque o assunto é vasto, mas eu espero que tenha passado a nossa visão. E namastê pra ti. Não são coisas mesmo. Beijo.